aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 17 de março de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. E aí, gente, chegamos ao dia de São Patrício. Um dia que eu gosto muito, mas, como todos sabem, eu estou de luto e isso me impossibilita de comemorá-lo como eu gostaria, da forma que eu gostaria, com quem eu gostaria e onde eu gostaria, mas quero dar os parabéns para quem teve a condição de fazê-lo esse final de semana lá no Ruskin Arms, nosso pub preferido de Santos, e possa fazê-lo hoje degustando uma deliciosa cerveja verde, gente. Como falo, homenageando este santo irlandês, o grande São Patrício, e curtindo a vida, que a vida realmente é o melhor presente que Deus nos deu. Ok, gente? Dito isto, conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. E é isso aí, gente. Também quero dar parabéns a todos os patriotas que ontem realizaram um grande evento lá no Rio de Janeiro, junto do nosso presidente Jair Bolsonaro, que também se manifestaram de forma forte aqui na Avenida Paulista em São Paulo e na Praça da Independência em Santos, na minha amada cidade de Santos, ok, gente? E lembrando, temos outro encontro já marcado para o dia 6 de abril e até lá, manifestação é constante, hein, gente? Vamos entrar na cabeça desses políticos. Nós temos que ser o titereiro deles. Eles têm que seguir a nossa vontade, as nossas ordens, e não o que eles querem. O cara quer ganhar dinheiro, ele quer arranjar um emprego e ganhar dinheiro. Não venha querer tomar dinheiro público achando que vai progredir na vida às custas do cidadão. Ok, gente? Então, manifestação é todo dia. Ok? Sem mais, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Bem, gente, estou retornando hoje, estamos retornando juntos ao estudo de Os Exilados de Capela, ou da Capela do grande Edgar Morin, um estudo que tive que dar uma parada em virtude dos problemas que vocês sabem que ocorreram na minha vida, mas o estudo não para. E nós temos que lidar com isso, temos que seguir nesse estudo dos exilados de Capela para entender por que o mundo está passando por essa situação. Que parece que uma nuvem negra está em cima da humanidade, né? Realmente está. Mas nós vamos tratar disso mais para frente. Hoje vamos dar sequência ao estudo das famílias dinásticas e nos ater bem à questão delas, como que a mente alienígena atua nesse planeta em que nós estamos. Por que a mente humana parece não ser capaz de enfrentar a mente alienígena? Porque nós estamos numa guerra assimétrica. E para a gente conseguir equilibrar os pratos da balança, a gente precisa entender muito bem o outro lado. É o que o Sun Tzu falava, conheça o seu inimigo. E nós estamos falando de inimigos mesmo. Que a gente, que esses políticos aí, estão lá para defender o lado deles. E ao contrário dos políticos, eles não foram eleitos, eles são invasores, eles invadiram esse planeta e estão fazendo aqui o que bem entendem.
Algumas vezes, a ação deles, como eu já falei, vai ao encontro dos nossos anseios. Aí é bom pra gente. Mas quando vai de encontro, é que o problema é porque a coisa pega fogo, meu. E por isso a gente precisa separar bem as coisas. Senão a gente vai cair muito naquela, o inimigo do meu amigo é meu amigo, ou o amigo do meu amigo é meu inimigo. Vamos ficar muito nesse papo furado aí e não entender que quem tem que mandar aqui é a gente. Se eles querem fazer alguma benfeitoria pro o planeta, ótimo, mas desde que seja com a nossa anuência. Ok, gente? Então vamos lá. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times, publicado foi o artigo de autoria de Rishabh Banerjee, alcunhado de "Estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo". 3. A linhagem Collins. No site do jornal da Sociedade Histórica do Estado de Illinois, publicado foi o artigo de abril de 1919, de autoria de Ainsley Moore, alcunhado de "A família Collins e conexões". Lendo-se nele que o primeiro Collins veio da velha Inglaterra para a Nova Inglaterra. Contudo, Illinois teve mais sorte quando os meninos Collins chegaram, e foi uma contribuição gloriosa de religião, liberdade e educação que a família Collins e suas conexões fizeram com a comunidade vindoura. Sendo repetitivo aqui, quanto à questão da massa crítica. Presta atenção da massa crítica, que nós vamos voltar para ela, da qual já falei quando tratei da família Bundy. Dado que os alienígenas não alteram o destino da humanidade com uma ação global, e sim local. Entenderam? Os alienígenas, a mente deles funciona a longo alcance. Então, eles não fazem ações globais que envolvem o mundo inteiro. Não, cara, eles montam a massa crítica. É uma questão local. É uma questão local, é uma visão de longo alcance. E quando eu falo longo alcance, o ser humano não pensa em longo alcance. Falo longo alcance, o pessoal acha que um jantar de família que eu vou preparar para o mês que vem, para o aniversário da minha tia, eu vou chamar tantos parentes, e o pessoal começa a planejar. Não é para o mês que vem, não, cara, é para daqui 40 anos. É para daqui 40 anos, cara. Você não precisa nem estar vivo para a coisa acontecer. Você tem que criar a estrutura do que vai ser erguido posteriormente. E aí, quando eu falo da questão assimétrica, é que o ser humano é muito imediatista. Principalmente o brasileiro. Parece aquela música do Cazuza, do Exagerado. É tudo ou nunca mais. Sabe? É tudo. A coisa assim é tão importante pro cara, é tão importante que ele quer resolver em 5 minutos. Imagina se não fosse. Ou o grau de importância que o ser humano dá para as coisas, porque resolver o negócio em 5 minutos. Senão não quer saber mais. E os alienígenas não. Eles começam com um trabalho de local, a formação da massa crítica. Lembra da família Bundy? Volta lá e assiste os programas da família Bundy. E a coisa vai se expandindo totalmente. Por exemplo, a religião da qual eu faço parte, a Rap Science, que é uma religião de cunho alienígena, ela lida muito com a questão dos templos locais. Ela visa ser uma religião mundial, mas, antes de ser uma religião mundial, ela é uma religião local, formando as massas críticas que você vai alterar o mundo. Eu conheci muita gente que chegar para mim: "Matheus, eu quero mudar o mundo". Mas como você vai mudar o mundo? Com esse mesmo pensamento imediatista aí. Quer transformar o mundo numa propaganda da Benetton. Lembra das antigas propagandas lá acho que era Toscane lá? Quer transformar o mundo numa propaganda da Benetton, ou seja, aquela aldeia hippie em que os hippies tomam banho, sabe? Transformar o mundo numa aldeia hippie em que o pessoal usa o chuveiro. Essa é a ideia deles. Só que eles querem fazer isso em 5 minutos. 5 minutos. Se não for em 5 minutos, não quero mais. Vamos entender isso agora. Agora, como que o alienígena pensa. Aqui. Vamos lá. Doravante, William H. Collins disse que, quando o esforço para tornar Illinois
o Estado escravocrata falhou, os amigos da causa do Estado Livre fizeram um churrasco em Collinsville, que foi muito frequentado e em que Augustus Collins foi o orador do dia, conquanto que o discurso que ele fez contra a escravidão foi forte e eloquente. Nota, segundo o texto, o Sr. Collins era profundamente religioso, mas ao mesmo tempo era um homem de mente aberta e tolerante. Aqui a gente tem que separar um pouco, porque, segundo a questão da escravidão, só falando isso, a igreja, principalmente a igreja católica, não existiam outras igrejas na época, assim, tinha conceito religioso, mas a igreja católica era fundamental. Muitos padres da igreja católica diziam que os negros não tinham alma para justificar a questão da escravidão. Então, isso fala religioso, ele está pondo aqui só para a questão de fazer um contraponto. Não que a religião é a favor da escravidão, religião nenhuma é a favor da escravidão, embora algumas tenham escravos, aceitem até mesmo a questão, a religião judaica, o Antigo Testamento aceitava a presença de escravos, mas existia até existia uma questão no Antigo Testamento de que no ano do jubileu, no ano 7, os escravos deveriam ser libertados. E aí era oferecido para eles a questão do livre-arbítrio, de querer continuar sendo escravo ou não. Ou seja, muitas vezes o cara quer continuar sendo escravo, ele tinha uma vida boa, lá tinha casa, tinha comida, tinha trabalho, não faltava nada, ele só era escravo. E aí isso está no Antigo Testamento. Aí ele chegava do senhor dele e falou, eu quero continuar sendo escravo. Aí o que ele fazia? Ele botava a orelha do cara numa porta, pegava um prego e pá! E aquele furo na orelha era o sinal de que ele era um escravo e ele tinha um senhor. Ou seja, ele não poderia ser escravizado de novo. Isso está no Antigo Testamento. Não estou fazendo uma apologia da escravidão, estou dizendo o tratamento que a escravidão tinha. Ok? Que se dava a escravidão naquela época. Mas, contudo, tinha um ano do jubileu que eles eram liberados, tinham outra oportunidade. Aí ficava o critério do cidadão. Voltando, sendo que sua família Collins, sendo que sua família era muito enunciada em seu ódio à escravidão humana e seus membros tiveram um papel importante no trabalho contra a construção da ferrovia subterrânea que ajudava os escravos fugitivos a obter sua liberdade. Antes de falar de ferrovia subterrânea, isso é só um eufemismo, que eles escondiam os escravos em galpões, assim, locais, porões, locais sobre a terra. Então usou-se esse termo, vão para a ferrovia subterrânea. Era uma linguagem, era um código da época para libertar os escravos. Nós vamos entender um pouco melhor isso aqui. Em 19 de fevereiro de 2024, no site Illinois Public Media, da Universidade de Illinois, publicado foi o artigo alcunhado de A Ferrovia Subterrânea de Illinois, lendo-se que, após a Guerra Civil, os buscadores da liberdade seguiram para o norte em direção à autonomia em Illinois. Embora Illinois fosse um estado livre, estava longe de ser um lugar seguro ou acolhedor. As leis negras do estado negavam aos afro-americanos as liberdades fundamentais, reunir-se em grupos, votar, portar armas, etc. Isso aqui é o que consta na Constituição dos Estados Unidos, ou seja, eles não tinham o direito de se valer da Constituição norte-americana. Então, você não tinha uma sociedade de iguais. E a Constituição americana, ela prega o direito do cidadão realizar o seu sonho, ele buscar a concretização dos seus desejos. E a lei do escravo fugitivo exigia que os residentes devolvessem os que buscavam liberdade aos seus proprietários. Muitas áreas foram patrulhadas na esperança de capturar os que buscavam liberdade e devolvê-lo aos seus donos em troca de recompensa. Os caguetas da época eram recompensados. Se tivesse feito isso durante a pandemia,
Olha, tinha nego que denunciava a gente de graça. Se tivesse dado recompensa, ó. Isso significa que os foragidos tinham que viajar por Illinois discretamente, geralmente sob o manto da escuridão, indo de casa em casa segura, um caminho para a liberdade que veio a ser conhecido como ferrovia subterrânea. Eles entravam nas casas e eram escondidos nos porões. Sendo que a história da Underground Railroad em Illinois se origina na parte sul do estado, com os buscadores da liberdade usando as rotas naturais dos rios que fazem fronteira com o estado como rota principal. Eles iam pela margem, porque aquilo lá era uma proteção para eles também dos caçadores. E é interessante que esse pessoal eram guerreiros. Você olha aqui, ó. Eles lutaram na Guerra Civil, lutaram para libertar. A Guerra Civil teve isso daí, essa questão de libertar os escravos, de ter um conceito de liberdade, um conceito muito maior que só um guerreiro pode ter. Mas vamos lá. Illinois, com sua proximidade com estados escravistas, desempenhou um papel significativo na facilitação das fugas com o rio Ohio, que toca o Kentucky e o Mississippi, na fronteira com o Missouri, criando uma vantagem geográfica. Lembrando sempre, você vai pelo rio, quem está do outro lado, à noite ainda não tem condição de perseguir aqueles que estavam fugindo. Ademais, os escravos fugitivos frequentemente buscavam refúgio nas comunidades negras livres em Illinois, estrategicamente localizadas em áreas rurais ao longo do rio Illinois, sempre usando o rio como um fator estratégico. Você vê que esse pessoal, isso foi feito por gente que entendia de combate, entendia da arte da guerra, entendiam que com uma rota só você tinha a proteção do rio e você tinha um caminho aberto à frente. O inimigo só poderia vir por trás, se viesse. O rio Illinois e seus arredores tornaram-se rotas estratégicas em direção ao Canadá. Eles também se embrenhavam lá pelo mato do Canadá. Outra cidade fluvial logo acima de Lovejoy. Presta atenção no nome dessa cidade, é interessante. Outra cidade fluvial logo acima de Lovejoy, que é conhecida como Brooklyn, também era uma parada fundamental da ferrovia subterrânea. É a cidade de Alton. Na Old Rock Rouse, a morada do reverendo Thaddeus Beeman Hurlbut, que era pastor da igreja presbiteriana de Upper Alton e amigo de Eliá Parish Lovejoy, cujo nome apelidou Brooklyn, ocorreu a segunda reunião, já que a primeira não acabou bem, em que se organizou oficialmente a Sociedade Anti-Escravidão de Illinois, que foi realizada em 27 de outubro de 1837. Eles fizeram uma reunião, só que essa reunião acabou em quebra-pau. Eles não se entenderam e realizaram a segunda, não. Old Rock Rouse, uma casa de pedra, esse reverendo Thaddeus Beeman Hurlbut, que era o pastor, foi da igreja católica, mas tinha também as outras igrejas presbiterianas, que também, essas igrejas de cunho evangélico, que ajudaram os escravos também, porque eles tinham uma outra visão da coisa. E lá ocorreu, em 27 de outubro de 1837, a segunda reunião onde criou-se a Sociedade Anti-Escravidão de Illinois. E aqui, gente, a gente precisa entender muito a questão, quando eu falei da mente alienígena, que a gente discute muito a questão da missão que a pessoa vem desempenhar. E esses alienígenas, no caso, os Collins, eles vieram para acabar com a escravidão, para dar fim, pelo menos, a esse tipo de escravidão, que é a escravidão do negro com um chicote nas costas, como favolava, o cara estava lá numa tribo lá, andando lá no meio do mato, levava uma cacetada e de repente acordava aqui no sul dos Estados Unidos, levando uma chicotada nas costas, lá mandando o cara fazer coisa que nem entendia, que não falava a língua. Ou seja, situação em que esse tipo de escravidão jogou os negros. Claro, levando sempre em conta que eles eram vendidos pelos próprios negros. Procure ter um documentário sobre o Benin, o país do Benin, que lá os negros que vendiam escravos, eles são hoje, as famílias deles são as famílias
são as famílias que mandam lá, são as grandes famílias, como eu falar, os donos de terra. De lá são eles, tem as casas deles, com os quadros das paredes, são os grandes proprietários de terra lá no Benin. E eram os vendedores, fizeram fortuna vendendo negro vendendo negro. Antes começa a falar besteira aí, que a gente vai falar, o branco escravizou o negro. Não, o branco também escravizou. Mas com a anuência dos negros. E o branco libertou, que quando eles acabaram com a escravidão aqui, acabou com o negócio daquela turma ali. Só para a gente entender um pouco a coisa. E essa foi a função da família Collins, principalmente do William H. Collins e o Augusto Collins. Até procurei esse discurso dele, eu queria lê-lo aqui, mas não encontrei. Mas você vê, essa foi a missão deles, eles vieram com essa missão. Vamos acabar com essa forma de escravidão. No conceito deles, alienígena, eles concluíram que isso não estava certo e resolveram acabar com isso. Ah, Mateus, mas é só quando o alienígena entra que a coisa muda? Infelizmente é porque eles têm visão de longo alcance. Você vê que eles começaram a se posicionar politicamente, reuniram os guerreiros, montaram a sociedade anti-escravagista, fizeram essas ferrovias subterrâneas. Você vê, eles criaram a estrutura daquilo que iria ser a libertação do negro posteriormente. Contudo, isso não acabou com a escravidão, porque nós, mesmo assim, nós vivemos o que eu chamo de escravidão contemporânea, que é os impostos. É dito para você que você é um cidadão livre, você é livre para isso, para aquilo, mas todo mês chega lá, chega a conta de luz, conta de água, conta de IPTU, IPVA, conta de não sei do que, e você que fica sem pagar para ver o que acontece. Fique sem pagar para ver o que acontece. Ou seja, eles mudaram o conceito de escravidão, mas o Estado continua sendo o senhor do seu cidadão. Enquanto a sociedade não entender que imposto é roubo, e a gente tem que mudar isso, nós somos escravos do Estado. Como eu falei, querendo ou não, você é livre, depois você pagou a última conta, que mês que vem chega tudo de novo para lembrar que você é propriedade do Estado. E fique sem pagar para ver o que é que acontece. E por aqui, encerrei a aula de hoje, gente. Tratando a questão da família Collins, uma família importante. Deixa eu só pegar aqui nosso... chapéu, que é hora de passar o chapéu, para que eu mais gosto, como é dia de São Patrício, vou usar meu pad red aqui irlandês, em homenagem aos nossos irmãos irlandeses. E aí você vê, como eu falei, a mente humana é aquela música do Cazuza, é tudo ou nunca mais. E a mente alienígena, eles criaram a base para a libertação dos negros. A família Collins foi parte fundamental, junto com outros alienígenas. Ali eu não descarto que houve uma reunião de alienígenas e eles tomaram essa decisão. Será a questão é que é só a libertação dos negros? Ou tem mais coisa para vir para frente? E é aí que a gente precisamos sempre analisar. Lembrando que, como eu disse, tudo começa de forma local. O alienígena ele nunca age em escala global. Escala global, que gosta de pensar em coisas de globalismo, são os seres humanos. Ok? Dito isto, vamos para a hora de passar o chapéu, em que eu disponibilizo os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui os meus livros, aqui A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aí tem a saga de Kid Winchester para os adultos, para você se divertir um pouco aí, que é mais picante, é para os papais e as mamães, como diria o Chaves. E aí tem só lembrando, ainda hoje tem, até hoje termina a promoção, até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, eles estão sendo vendidos, todos os meus livros, aliás, com 35% de desconto no Clube de Autores. Aqui, ó, no link, só clicar e você já obtém os livros com 35% de desconto. Ó. Um país onde o povo não tem nem ovo para comer, pelo menos vocês vão ter livros para ler, ok? Na sequência, há o curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o diabo para fora de sua casa.
E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já mandar a sua força daí, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E hoje fiquei sabendo, estamos sendo assistidos em Bogotá, velho, lá na Colômbia, turma de Bogotá, nos assistindo, estou muito contente, você vê o alcance do Cuesta, a audiência em Paris está alta, a audiência em São Paulo está alta, na Baixada Santista nem se fala, nós somos os campeões da Baixada, é o canal alternativo aliás, está tomando o posto dos canais alternativos, os canais ativos, vamos dizer assim, os canais principais. O consórcio está perdendo audiência para a gente aqui na Baixada. Quero agradecer aos meus irmãos aqui da Baixada, mas para isso a gente precisa de poder, de força aqui para investir mais no canal, para desenvolver mais conteúdo, ok, gente? E, na sequência, para tal, a Boutique do Cuesta, para você adquirir sua beca de conservador para as próximas manifestações, o link do meu álbum, em parceria com o Renato Pop, com letras de Mateus, e aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, e aí tem o link do grupo do Cuesta do Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Ok, gente? E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Pode ir lá que o Naldos está esperando. Acho que quarta-feira eu vou passar lá, hein, gente? Se encontrar comigo lá, quarta-feira, de tarde, estarei passando lá, ok, gente? E próximo evento, teremos, vamos ver se até eu consigo fazer mais um programa antes de sábado, mas no sábado, regras para erradicar os radicais. Aqui, convicção por R$ 1,99. Regras para erradicar os radicais. Convicção por R$ 1,99. No sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais. Convicção por R$ 1,99. Quero agradecer. E o tweet finalizado. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam nessa aula e até a próxima. Bye!